Bom dia, meus estimados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para o crente. Nós vamos falar a respeito da introdução à bibliologia. Esta será a nossa aula nesta manhã. E para isso eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observem que Paulo está dizendo aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus. E logo em seguida ele aponta várias utilidades. Nós vamos tratar exatamente sobre a Bíblia Sagrada nesta aula. E para isso eu quero fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, a primeira consideração que eu quero fazer é a pergunta de número 3 do nosso Catecismo Maior de Westminster, que é a seguinte: o que é a Palavra de Deus? E a resposta é simples, mas muito exata, que diz assim a resposta: as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento são a Palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Eu quero destacar aqui essas palavras finais: única regra de fé e obediência. Quando nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé, nós queremos dizer que a nossa fé ela está fundamentada no que as Escrituras Sagradas nos ensinam. E quando nós dizemos que a nossa regra de obediência, a nossa regra de prática, nós estamos querendo dizer que as Escrituras é que norteia, que nos orienta na nossa conduta, no nosso pensamento, na nossa maneira de agir. Ela é a nossa única fé, única regra de obediência e de prática. E por que as Escrituras Sagradas, por que a Bíblia ela é sagrada? Por que nós chamamos de sagrada? Ela é sagrada porque são a revelação de um Deus santo, porque estabelecem um santo ensinamento e também porque, quando recebida com fé verdadeira, conduzem a uma vida de santidade. E por que as Escrituras são a palavra de Deus? Esta é uma pergunta bem interessante. Por que nós dizemos que as Escrituras, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Nós temos alguns argumentos que a própria Bíblia nos ensina. Primeiro, pela sua majestade e pureza, pela harmonia de todas as suas partes, pelo propósito do seu conjunto, que é dar a Deus toda honra e toda glória, e pelo seu poder e luz para converter os pecadores, pelo poder de edificar e confortar os crentes e conduzi-lo para a salvação. E quem nos convence que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem é que nos convence disso? Que ela é realmente a palavra de Deus? É o Espírito Santo, meus amados. É o Espírito Santo que nos convence que a Bíblia, ela é a palavra de Deus.
Somente o Espírito Santo, meus amados de Deus, dando testemunho pelas Escrituras e juntamente com elas é capaz de nos persuadir plenamente que elas são a palavra de Deus. Eu gostaria agora de entrar um pouquinho na história da Bíblia, na história de como surgiu as Escrituras Sagradas, como ela foi formada. Então vamos lá, meus queridos. A palavra Bíblia, ela é uma palavra de origem grega, biblos, que significa livros ou rolos. Livros porque a Bíblia Sagrada é composta de 66 livros, daí o plural livros. E rolos porque lá atrás, lá antigamente, na antiguidade, não havia ainda o papel como nós temos hoje. Então, a palavra de Deus, as Escrituras, elas eram escritas ou em papiros ou então em rolos, de peles de carneiro. Então se preparava ali peles de animais, principalmente o carneiro, e ali então se escrevia a palavra de Deus. Daí também a palavra biblos significar rolos, porque era enrolados. Queridos, a Bíblia ela não foi feita da noite para o dia, e nem tampouco a Bíblia foi feita por Deus lá, vamos dizer assim, na sua biblioteca celestial. Não foi feita assim. A Bíblia ela foi feita foi escrita através de homens inspirados por Deus, como nós veremos um pouquinho aqui na frente. Então ela foi feita com muito trabalho, e ela chegou às nossas mãos já no século XVI. Houve uma possibilidade, principalmente com a invenção da imprensa e com a Reforma Protestante, onde Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Então, a reforma e a invenção da imprensa contribuíram para a disseminação das Escrituras Sagradas. A Bíblia ela só chegou às nossas mãos após a reforma, como eu acabei de falar. E a imprensa, a invenção da imprensa, contribuiu muito para isso. Para o crente, ela é muito importante, pois é a voz de Deus. E os seus livros traduzem poesia, música, drama e história. História do povo de Deus, história da redenção e do plano, do projeto de Deus para a nossa redenção. Ela é completa em si mesmo. Ela nos dá resposta para os nossos problemas. Durante muito tempo, ela foi proibida aos leigos. A Bíblia estava praticamente presa aos mosteiros, aos clérigos. Só eles tinham acesso. As autoridades da época, lá na antiguidade, muitas vezes elas formulavam leis e doutrinas sem um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas, sem um conhecimento da Bíblia. A Bíblia ela foi traduzida para a língua do povo por Martinho Lutero. Claro que antes dele teve alguns tradutores que traduziram a Bíblia para a sua língua. John Wycliffe foi um deles que traduziu para a língua inglesa. E a grande maioria deles, perseguidos pela igreja romana, foram até mesmo mortos, foram levados à fogueira. A Bíblia ela foi escrita por homens escolhidos e inspirados por Deus. Durante um período de aproximadamente 16 séculos, entre 1500 a 1600 anos, foi escrita por 36 autores diferentes. E eles foram escreveram os seus livros obedecendo os seus estilos, mantendo os seus estilos literários. Como está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim:
porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nenhuma profecia, meus amados, foi dada por vontade humana, mas inspiradas por Deus. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Queridos, nós temos algumas traduções históricas das Escrituras Sagradas. Eu quero citar aqui duas delas. A primeira é a que nós chamamos de Septuaginta. A Septuaginta foi a tradução da Escritura Sagrada do Antigo Testamento para a língua grega, no ano de 285 aproximadamente antes de Cristo. Naquela época, a língua predominante era o grego, pois estava sob o domínio grego. E então, a pedido do responsável pela Biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca da época, e ali esse administrador percebeu que não havia ali o livro, as escrituras dos judeus. Então ele pede ao rei do Egito, Filadelfos, Ptolomeu Filadelfos, para reunir sábios para escreverem, compilarem a Bíblia para o grego. Então ele reuniu ali 72 judeus sábios para traduzir a Bíblia para o grego. E dizem os historiadores que ela foi traduzida em 72 dias. Daí chamar-se de Septuaginta, que em grego quer dizer 70. Mas nós temos também uma tradução muito importante, que foi a Vulgata. A Vulgata foi traduzida as escrituras foi traduzida para o latim, porque estava naquela época sob domínio dos romanos. Então, era o Império Romano da época. Então, havia necessidade de uma tradução para a língua predominante. Então, Padre Jerônimo, traduziu então a língua para o latim. Isso no ano de 405 depois de Cristo. Queridos, nós podemos dividir a Bíblia em dois grandes blocos. O primeiro é o que nós chamamos de Antigo Testamento. O Antigo Testamento, meus amados, é composto por 39 livros. E o Novo Testamento, que é composto por 27 livros. Toda a Bíblia ela é composta de 66 livros. O Antigo Testamento recebe esse nome porque foram livros que foram escritos ainda na Antiga Aliança, a aliança que Deus fez com Abraão, e ela foi ratificada com Moisés. Já o Novo Testamento, meus queridos, foram livros que foram escritos após a nova aliança, a aliança que Deus fez com o seu povo por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, a aliança da graça. Nós podemos dividir, meus queridos, o Antigo Testamento em 4 partes, ou seja, em 4 pequenos blocos de livros. O Pentateuco, ou leis, os livros históricos, os poéticos e os livros proféticos. E os proféticos nós podemos dividir também em 2 blocos, os profetas menores e os profetas maiores. Profetas menores não porque eles têm menos importância, e profetas maiores não porque esses profetas tinham maior importância, não, mas é pelo tamanho mesmo do livro, daí maiores e menores. Meus queridos, o Novo Testamento também pode ser dividido em algumas partes. Vejamos então, o Novo Testamento, como eu falei, leva este nome porque os livros foram escritos já na Nova Aliança. E o Novo Testamento pode ser dividido, primeiro, os 4 primeiros livros que compõem os Evangelhos.
né? Então nós chamamos de evangelhos. Depois vem um livro histórico, que é o livro de Atos. Em seguida vem as cartas paulinas e as cartas gerais, também chamadas de epístolas, né? E finalmente nós temos um livro profético que nós conhecemos como Apocalipse, do apóstolo João. Meus amados, estes livros eles foram canonizados. O que significa isso? Livros canônicos. Significa, meus amados, o seguinte: primeiro vamos entender a palavra. A palavra canônicos vem da palavra cano, que significa exatamente cana, mas no sentido escriturístico, ele significa que esses livros trazem a ideia de uma régua, de uma vara de medir. Esses livros passaram por um crivo. Então, a palavra cano traz esse significado de vara de medir, de uma régua, de uma trena, algo que se usa para julgar, algo como sendo verdadeiro ou falso. Então, meus queridos, a definição de livros canônicos significa que são livros que foram considerados inspirados por Deus, são autoritativos, eles possuem autoridades em si mesmos. São livros inspirados por Deus. Então, este é o significado, a concepção de que a idade determina, né, a sua canonicidade. É um critério muito importante. Livros mais antigos significam que estão mais próximos dos fatos que aconteceram. No Antigo Testamento nós temos 3 grandes critérios para que os livros que compõem o Antigo Testamento fossem considerados como canônicos. O primeiro é este que eu falei, a antiguidade. O segundo é a concepção da própria língua que foi escrita. A língua usada no Antigo Testamento foi o hebraico e pequenas partes em aramaico. E um terceiro critério é a concordância que os livros trazem com o Pentateuco, com os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Mas também, meus queridos, no Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento também obedeceram critérios para serem considerados como palavras de Deus, como livros canônicos. Primeiro é a questão da apostolicidade. O que significa isso? Significa que esses livros, quem escreveu? Foram os apóstolos que escreveram? Ou foram pessoas próximas aos apóstolos, que conviveram ou que tiveram ensinamentos dos apóstolos? Então, este é um grande critério, é o primeiro critério para que os homens da época, homens santos, homens separados, tiveram, e a própria igreja, por que não dizer, adotou como critério para a canonicidade dos livros. Um segundo critério é a harmonia com o Antigo Testamento. Nós cremos na continuidade testamentária, meus amados. Então, queridos, os livros do Novo Testamento não podem contradizer o que está escrito no Antigo Testamento. Então, esta harmonia, ela é necessária, ela foi necessária para a canonicidade dos 27 livros do Novo Testamento. E o outro critério foi a aceitação geral das igrejas. As igrejas recebiam cartas, e muitas dessas cartas, como nós vimos, elas foram canonizadas. Porém, mais de 100 cartas circulavam na igreja primitiva, circulavam entre o povo, mas elas tinham influências, influências heréticas, muitas delas, por isso não foram consideradas como palavras de Deus, como inspiradas por Deus. E um outro critério muito importante foi a
conciliação com as doutrinas da igreja, com as doutrinas dos apóstolos. A isso nós chamamos de ortodoxia, né? Uma conciliação com as doutrinas dos apóstolos. Meus queridos, nós sabemos que a Bíblia Católica, ela possui 7 livros a mais, né? Esses livros, eles foram acrescentados. Não é que nós evangélicos retiramos este livro, não, eles foram acrescentados lá no Concílio de Trento em 1546, quando o cânon já tinha sido fechado. São eles, 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria e Eclesiásticos. Bom, meus queridos, os livros apócrifos, esses 5 livros nós consideramos como apócrifos. E o que significa a palavra apócrifo? A palavra apócrifo significa oculto, ou seja, esses livros também são chamados de pseudocanônicos. Não são aceitos, esses livros eles não são aceitos pelos judeus, tá? E também por nós protestantes, como sendo inspirados por Deus. Esses livros têm sua importância, sim, eles têm uma importância histórica. Esses livros foram escritos naquele período interbíblico, entre aqueles 400 anos aproximados entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Foram livros escritos na época que nós chamamos de a época dos Macabeus, né? Então tem o seu valor histórico, porém esses livros eles apresentam erros doutrinários e heresias contrárias ao ensino, né? O ensino das Escrituras Sagradas. Eles são apócrifos no sentido religioso, e no sentido religioso significa que não são genuínos, eles são espúrios. E por que eles são hereges? Essa é uma boa pergunta. Por que esses livros nós consideramos como sendo heréticos? Vejamos então algumas justificativas. Primeiro, alguns deles justificam até mesmo uma mentira, como o livro de Judite. Alguns deles justificam o suicídio. Olha que absurdo, meus amados. Como o livro de 2º Macabeus. Ensinam a feitiçaria, como o livro de Tobias. E também fazem apologia e ensinam a oração pelos mortos, como também o 2º livro de Macabeus. Meus queridos, eu gostaria que vocês também abrissem agora as Escrituras, né, a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, que diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Olha que palavras profundas, meus amados. Não é a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, fogo, diz o Senhor, e em martelo que esmiuça a penha, que quebra a rocha. Isaías também escreve, dizendo que é a palavra de Deus, e faz uma comparação belíssima com a chuva que cai do céu e molha a terra e faz dar pão a quem tem fome e semente àquele que semeia, e que ela não volta para o céu sem cumprir o propósito que Deus designou para ela, para a chuva e para a neve. E também Jeremias faz a comparação com a palavra de Deus, quando ele diz assim, que Deus diz que a sua palavra não volta vazia, mas fará aquilo que apraz ao Senhor. A palavra de Deus, meus amados, jamais ela volta vazia. Queridos, nós temos prioridades para a Escritura Sagrada. A Bíblia, ela é a nossa
única regra de fé e prática. Não há livros adicionais ou complementares que dirigem a igreja evangélica. A igreja evangélica, ela é dirigida exclusivamente pelas Escrituras Sagradas. Sabemos, meus amados, que infelizmente muitas vezes líderes religiosos se afastam das Escrituras Sagradas. Não, nós não podemos, meus queridos, permitir que isso aconteça. A igreja, ela é conduzida pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas. Todas as nossas decisões, meus queridos, sentimentos, devem ser dirigidos pelas verdades absolutas da palavra de Deus. Queridos, eu gostaria de destacar 3 grandes atributos das Escrituras Sagradas. Primeiro é a revelação. E o que significa isso, meus amados? A revelação é a ação de Deus se dando a conhecer, se revelando ao homem. O nosso Deus, ele se revela a nós. Nós jamais poderíamos conhecer de Deus, conhecer quem é Deus, porque nós somos finitos e Deus é infinito, Deus é o Criador, nós somos a criatura, e criatura caída. Jamais nós poderíamos conhecer a Deus se Ele não se revelasse, se autorrevelasse a nós. Então, a revelação de Deus é a ação desse Deus maravilhoso se dando a conhecer a nós, homens. E como Deus se revela? Meus queridos, Deus se revela de algumas maneiras. A primeira que nós podemos citar é através da própria criação. Vamos olhar para a natureza, para as coisas maravilhosas que Deus criou. A criação revela Deus, a obra das mãos de Deus, revela o próprio Deus que criou todas as coisas. Também através da história, Deus é o Senhor da história. Também através da nossa própria consciência, embora não perfeita, mas nós temos consciência lá no nosso íntimo de uma moral que vem de Deus. Nós temos consciência de que Deus existe. Meus amados, e uma outra maneira que Deus se revela é através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. Meus amados, nós podemos então dizer que a revelação, ela tem duplo aspecto. Preste bem atenção, que isso é muito importante. A revelação de Deus tem duplo aspecto. Primeiro, qual é o primeiro aspecto? É o que nós chamamos de revelação geral. A revelação geral é a revelação que, como eu acabei de falar, que nós vemos na própria criação, na própria natureza. Mas essa revelação, ela não é capaz de nos salvar. Ela não é salvífica. Mas essa revelação traz dentro dela uma grande característica. Ela torna todos os homens indesculpável diante de Deus. Indesculpável diante de Deus. E o segundo aspecto que nós temos da revelação de Deus é o que nós chamamos de revelação especial. A revelação especial é a revelação que Deus faz através da sua palavra, das Escrituras. É a revelação em Cristo, no seu Filho amado. Então, essa revelação, ela não tem um alcance universal. Essa revelação é para aqueles que Deus separou para a salvação. Esta é a revelação especial. Ela não tem alcance universal. E como se dá essa revelação geral?
A revelação geral, meus queridos, ela se dá de três maneiras. Como eu falei, através da criação, através da consciência e também através da providência. Nosso Deus é um Deus que providencia todas as coisas. É um Deus que cuida de nós. E a providência de Deus revela a sua maravilhosa existência. O Salmo 19, no verso 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. A revelação geral, ela é insuficiente, como eu falei, para a salvação do homem. A revelação geral, ela produz homens indesculpáveis. Nós não podemos dizer, queridos, quando estivermos diante do Senhor, que nós não sabíamos que Ele não existia. Porque a natureza, a criação de Deus, revela a sua existência. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, ou seja, nós, são por isso indesculpáveis. Vamos falar então a respeito agora da revelação especial. Revelação especial. É a revelação que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. É a revelação de Deus pelo próprio Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E tudo aquilo que Cristo veio fazer ao mundo está registrado nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. O Antigo Testamento preparou um povo para a vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Novo Testamento revela o ministério de Cristo, o projeto de Cristo, o propósito de Cristo, o sacrifício de Cristo, seu ministério, sua obra, sua morte, sua ressurreição e a nossa justificação. Todo o nosso pecado foi pago lá na cruz do Calvário, pelo derramar do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela ensina, a revelação especial, meus amados, ensina ao pecador a se arrepender e a voltar-se para Deus. Ela está explicitamente registrada na Bíblia, que nos ensina o que fazer. Meus amados, o objetivo supremo de toda a revelação, quer seja ela a revelação geral ou revelação especial, é nos conduzir de volta a Deus. É nos conduzir de volta a Deus. Mas eu quero também destacar, meus queridos, uma outra natureza importantíssima das Escrituras, a inspiração. E o que é a inspiração? Observem quanto que a revelação de Deus, a revelação era uma ação do próprio Deus se dando a revelar. A inspiração agora também é uma ação de Deus, agora levando homens a registrar sem erro a sua revelação especial. Esses homens, meus amados, eles escreveram os livros que compõem a Bíblia Sagrada. Nós podemos destacar algumas características da inspiração. Primeiro, Deus não ditou e eles, ou seja, esses homens, escreveram. Não,
não foi um ditado. A Bíblia ela não foi psicografada, como diriam alguns, né, de outras religiões. Não, Deus não fez isso. Tá? Deus inspirou, através do Espírito Santo, homens a escreverem aquilo que Ele queria revelar a nós. Deus os usou como eles eram. Deus, Ele respeitou, né, a sua cultura e também a sua individualidade, a maneira de cada um. Eles mantiveram os seus vocabulários e os seus estilos. Cada livro traz a marca pessoal do seu autor e a marca do tempo em que foram escritos. Nós temos também, queridos, um outro grande aspecto da inspiração. É que a inspiração, ela pode ser verbal. Isso significa que todas as palavras das Escrituras Sagradas, da Bíblia, dos 66 livros, foram inspirados por Deus. Mas a Bíblia também ela é plenária. O que significa isso? Significa que todos os textos de todos os livros também foram inspirados por Deus. Mas ela também é orgânica. Isso significa que Deus não suprime a personalidade de cada autor. E uma terceira natureza importantíssima das Escrituras é a iluminação. Agora é um ato de Deus, não nos escritores, não em si mesmo, mas agora naquele que lê, que estuda a palavra de Deus. É o Espírito Santo atuando na mente do leitor, que lê com fé as Escrituras Sagradas, que lê a Bíblia. Então, isso nós chamamos de iluminação, é a ação do Espírito Santo na mente, fazendo com que entendamos o que Deus quis nos revelar, entendendo assim o propósito e o nosso meio de salvação, que é através da graça mediante a fé. Meus amados, enquanto a revelação, ela é o desvendamento objetivo de Deus, a iluminação é a apreensão. Nós aprendemos, é a apreensão subjetiva no homem que lê a palavra de Deus. A revelação, ela desvenda a verdade ao homem. A revelação é isto, enquanto que por meio da iluminação o crente apreende, compreende a revelação de Deus. Será que temos realmente necessidade, meus amados, será que há necessidade de que nós sejamos iluminados pelo Espírito Santo? Será que nós temos que ter a necessidade de ação do Espírito Santo em nossas vidas? Claro que sim, meus amados. Por que isso? Porque nós somos caídos. A nossa natureza é pecaminosa. Ela é necessária porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Nós não aceitamos as coisas do Espírito de Deus. Nós não aceitamos as coisas que Deus nos mostra, porque as coisas de Deus são loucuras para o homem natural. Como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É a ação do Espírito Santo, meus amados, em nós, na nossa mente, no nosso coração, é que nos faz entender a revelação de Deus que se encontra na Bíblia Sagrada. Meus queridos, eu gostaria de dizer algumas características importantes das Escrituras. Primeiro, a sua autoridade. A autoridade das Escrituras Sagradas
ela se fundamenta no fato de que todas as suas palavras são palavras de Deus. Ela possui autoridade em si mesma. Não crer na palavra de Deus é não crer em Deus. É não crer em Deus. A sua autoridade, ou seja, a autoridade das Escrituras Sagradas, não depende de que eu ou você ou qualquer um creia ou não na sua autoridade. Não depende disso. A autoridade das Escrituras, ela subsiste em si mesma. Em si mesma. A autoridade das Escrituras está na sua própria autoridade, porque ela é palavra de Deus. Uma outra característica é a sua unidade. Isso significa que todos os seus livros mantêm uma unidade. Um livro não contradiz o outro. Todos os 66 livros das Escrituras Sagradas têm uma unidade entre si. Como exemplo, nós podemos dizer que todos os livros, harmonicamente, apontam para o grande problema da humanidade caída, que é o pecado. Mas também eles apontam para uma única solução, a redenção em Cristo Jesus. Meus amados, uma outra característica é a sua clareza. Significa que seus ensinos podem ser entendidos pelo crente comum. Não há necessidade de ser um doutor, um mestre, um professor para entender a mensagem da Bíblia. Não precisa. Ela é clara em si mesmo. Ela apresenta claramente o caminho da salvação. Uma outra característica é a sua necessidade. Significa que a Bíblia ela é necessária para se conhecer o Evangelho, né, para a nossa conversão, para também conservar a vida espiritual e conhecer a vontade de Deus. Sabemos que a nossa conversão é obra do Espírito Santo, mas nós conhecemos como ter agora uma nova vida em Cristo, através dos ensinos das Escrituras Sagradas, dos ensinos da Bíblia. Uma outra característica importante é a sua suficiência. Isso significa que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo, em cada estágio da história da redenção. E hoje contém todas as palavras de Deus para a nossa redenção. E também a sua inerrância. Isso significa que a Bíblia está totalmente livre de contradições. E também a sua infalibilidade. Significa que a Bíblia não falha naquilo que ela diz. Se Deus é infalível, preste atenção, amados, se Deus é infalível, a sua palavra também é infalível. A Bíblia Sagrada, ela é infalível. O Salmo 19, versículo 7, ou o Salmo 19, verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E como nós podemos afirmar com segurança que a Bíblia foi inspirada por Deus? Primeiro, pelo testemunho do próprio Cristo. Ele citou inúmeras vezes as Escrituras, ou seja, naquela época o Antigo Testamento. Segundo, o testemunho da própria Bíblia. E também o testemunho de milhares, de milhões de pessoas que ao estudarem, ao lerem a Bíblia, o Espírito Santo falou profundamente ao seu coração e eles se converteram, se transformaram em nova criatura. Nós temos muitos motivos, pessoal, meus amados, para ler a Bíblia. Eu quero citar alguns deles. Primeiro, para sermos fortalecidos, para termos confiança
plena convicção da nossa salvação, para entendermos os nossos pecados e entendermos que necessitamos da glória de Deus. Necessitamos nos arrepender. Necessitamos ler a Bíblia para a nossa purificação e para a nossa santificação, que é obra do Espírito em nossas vidas, para termos paz a cada dia, para termos confiança e força para orarmos e para sermos alimentados espiritualmente. A palavra de Deus é alimento espiritual para as nossas almas, para as nossas vidas. Podemos concluir então, amados, subtraindo três coisas, tirando três coisas muito importantes. Primeiro, tanto a igreja quanto cada um de nós precisamos resgatar a centralidade da Bíblia em nossas vidas e também na pregação da palavra. A palavra de Deus deve ser pregada centralizada, tendo como regra centralizada nas Escrituras. A centralidade do culto está na pregação da palavra, desde que essa pregação seja autêntica, fundamentada nas Escrituras Sagradas. Compete a nós proclamarmos com fidelidade as verdades de Deus contidas nas Escrituras. E finalmente, meus amados, nós entendemos que o abandono da palavra de Deus revelada a nós tem levado o mundo a um caos inigualável. Meus amados, nós precisamos estudar com profundidade, buscar a palavra de Deus e fazer que ela seja a nossa única regra de fé e obediência, que quer dizer de prática. Meus queridos, que Deus nos abençoe e até um outro momento. Eu gostaria de, nesse momento, orar, agradecendo a Deus por esse dia, por esse momento. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor, pelo que Tu fazes. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos pelo que Tu és. Tu és Deus misericordioso. Tu és Deus criador. Tu és Deus que nos sustenta. Tu és Deus que cuida de nós. Tu és Deus que deixou a Sua palavra viva, palavra que nos conduzem, ó Senhor, por intermédio da ação do Espírito Santo, ao conhecimento das Tuas verdades. Deus, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã preciosa. Ó Deus, visita cada família, cada lar. Ó Deus, lares que estão passando esses momentos difíceis. Muitos, ó Pai, estão passando até por necessidades materiais. Mas, ó Deus, alimente-os, Senhor, materialmente, mas principalmente espiritualmente, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado pela nossa amada igreja. Ó Deus, que nós possamos proclamar o verdadeiro Evangelho. Ó Deus, que se encontra nas Tuas palavras escritas na Bíblia Sagrada. Ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, que nós possamos, aonde quer que estejamos, sermos testemunhas vivas do Teu Evangelho e possamos exalar, Senhor, o doce perfume de Cristo, no nome de quem oramos. Amém, Senhor.